Olá pessoal, tudo bem? Vamos mostrar então o que aconteceu nessa semana dos dias 19 a 25, aliás, 21 a 25, 21 segunda-feira, feriado, a 25 de abril. E olha pessoal, o mercado na volta do feriadão veio com apetite, hein? Tanto o Tesouro Nacional querendo vender como o mercado querendo comprar, hein? Impressionante. Nós tínhamos já esse comunicado na semana anterior do leilão especial no dia 23, na quarta-feira. Está aqui o edital. E tivemos esse aqui, perdão, que teve resultado. Esse aqui é o edital de recompra, que fracassou. E aqui é um outro edital que nós vamos mostrar também, que não estava no comunicado. O comunicado se referia apenas ao dia 23. Bom, acho importante destacar isso aqui, pessoal. Observem bem. O que está acontecendo no mercado internacional? O mercado internacional está relaxando um pouco. Claro, eu gosto de dizer que é um pouco, porque eu vejo essa queda muito suave no Tesouro Direto. Vocês podem discordar de mim aqui, mas eu acho que a maioria vai concordar que caiu, mas caiu pouco. Até porque eu acho tanto que caiu pouco que eu realmente não acho tão importante assim comentar uma abertura de mercado, porque para mim tá tudo mais ou menos andando do mesmo jeito e daqui a pouco volta a subir. Bom, mas aqui no gráfico o efeito visual desses prefixados é bem interessante. Houve uma queda importante aqui, ó. Por exemplo, a NTNF de 10 anos saindo de 15% para 14,4%. Esse laranjinha aqui quem é? Vamos ver. Prefixado de 4 anos. Lá no começo do gráfico, em janeiro, na casa dos 15%, e agora 13,87%. E o verde, quem é? Prefixado de 2 anos. Também a 13,87%. E também lá no começo do ano a 15,3%. Então aqui é uma queda já considerável, pessoal, tá? Por outro lado, nos IPCAs o movimento é um pouco irregular. Nós temos o Tesouro IPCA mais curto subindo mais. Aqui o pretinho é o longão é o 60. Então, estável, né? Estável, talvez, com uma tendência de subir, mas não dá para dizer, porque está bem longe do topo aqui desse gráfico. Esse azul escuro, em TNB de 25 anos, é o 50, que na verdade não está negociado, tá? É o 45 que está no lugar dele. E tá estável com tendência de queda. A Selic estável, quer dizer, a taxinha extra do Tesouro Selic, né? Muito bem. Aqui, pessoal, nós vemos já o volume de LFT nos últimos 12 meses já migrando para os 50%, o que é um bom sinal, porque é um consenso de mercado que uma dívida com boa qualidade tem que ter pouco Tesouro Selic. Não que 50% seja pouco, mas pelo menos está se encaminhando para as bandas determinadas de cada indexador no relatório mensal da dívida pública, que é o plano, que é um plano anual na realidade, que é revisado 2 vezes por ano. Bom, então vamos lá, pessoal. A gente então tem aqui na terça-feira. Bom, e aí, o que está causando essa queda? Um provável encaminhamento de acordo na questão das tarifas entre Estados Unidos e China. Está se dizendo que o Trump baixou um pouco o tom e alguns estão criticando por isso demonstrar uma irregularidade, se era para fazer isso, então por que tanto escândalo, digamos assim, né? Por que chamar tanto atenção? Por que fazer dessa forma? Que isso demonstraria mais fraqueza do que
uma postura mais duvidosa na negociação e, e eu ouvi comentários assim das pessoas querendo sair do dólar. Eu acho que é como a gente vê as coisas no Brasil. Tem coisas que são de Estado, tem coisas que são de governo. Me parece que esse comportamento na negociação do Trump é mais uma coisa dele mesmo. E eu não questiono a força do dólar para curto e médio prazo. Agora, para longo prazo, realmente eu não sei, eu acho que ninguém sabe. Mas enfim, pessoal, é o que temos, né? Então, o mercado relaxou um pouco. E aí, na terça-feira, o Tesouro fez uma oferta pequena do IPCA 30 e vendeu tudo. Também fez. Aí o que a gente percebe aqui, ó? Uma oferta pequena para 2060, a taxa é muito alta. Isso aqui vai custar caro para o Tesouro Nacional. Vendeu tudo dos 60. E no prazo moderado, no prazo médio para longo, né, 10 anos, ofertou um pouquinho mais, 300 mil. Que é uma oferta quase que média, mas é uma oferta pequena ainda. 300 mil papéis no mercado, comprou tudo, pessoal. Tudo de PCA. Nesse mesmo dia, Tesouro Selic. Olha aí, ó, garantiu os 12 bilhões no prazo longo e garantiu 2 bilhões mais no prazo curto. Vendeu tudo de novo. Só na volta 2, que é para as instituições dealers, as instituições especiais, que não houve negociação no primeiro prazo e no segundo prazo eles compraram muito pouco. Lembrando que as instituições dealers devem prover liquidez no mercado secundário. Mas esses Selics aí, como a imensa maioria dos prefixados, se não todos, eles levam a termo. Então não tem necessidade. Então os dealers estão comprando isso aqui para si próprios. Então isso foi a terça-feira, pessoal. Na quarta, tivemos o leilão especial. E aqui o Tesouro vendeu muito, pessoal. O mercado tá ávido por títulos. Não tenho medo de fazer essa frase e errar, porque é isso mesmo. O mercado tá ávido por títulos. Aqui, ó, 33 é a parte intermediária da curva. O Tesouro ofertou bastante, 1 milhão de papéis e vendeu tudo. 40, parte longa da curva, 2 milhões de papéis. Aqui sim uma oferta vigorosa e vendeu tudo. Tá? Na volta 2, 500 mil e também vendeu tudo. E os longões aqui, os 50 e os 55. Ofertas mais moderadas, mas também venderam tudo. 300 mil e 500 mil na volta 1 e praticamente 75 mil e 125 mil na volta 2. Praticamente, porque eles deixaram 1 e 10 papéis para contar a história. Mas impressionante, pessoal. E aí, o que a gente pode concluir desse leilão aqui na quarta-feira? Que tem muito institucional, muito interessado, comprando forte Tesouro IPCA. Muito bom, muito bom. Isso representa alguma preocupação com inflação? Tenho minhas dúvidas, pessoal, justamente porque eles estão comprando absolutamente tudo. E eles estão comprando muito prefixado durante todo o ano. Por isso que eu tenho dúvidas se isso aqui representa mesmo uma desconfiança com a inflação ou se é realmente um aproveitamento de oportunidade, né? De comprar taxas boas, papéis bons com taxas boas e vencimentos que o mercado gosta, especialmente esse prazo aqui dessa lista, o que é o 33. Claro que o 35, o 30, o 32, o 28 também são bastante demandados pelo mercado, porque eles gostam da parte curta e da parte intermediária da curva de juros brasileira. Então eu atribuo mais isso aqui a provavelmente uma vontade de garantir boas taxas e bons papéis nos seus portfólios, nos seus fundos de investimento, enfim, nos seus produtos financeiros. Por quê? E aí eu já vou fazer esse link agora, pessoal. Deixa eu ver se está aqui. Está aqui, ó. Com a introdução aqui do nosso comentário. Porque a gente sempre comenta que o prefixado costuma antecipar movimentos. Então, essa queda aqui de 1% e tal, um
pouquinho mais, 1% e meio, praticamente isso, dos prefixados corresponderiam aí a uma queda de meio a 0,75 de queda nos IPCAs. Então os institucionais vão fazer marcação a mercado? Não, eles não vão fazer marcação a mercado. Eles vão deixar essas taxas boas nas carteiras. Porque, por exemplo, a taxa caindo e dando, sei lá, uma rentabilidade de, digamos, 15% ao ano em poucos meses, eles têm isso no portfólio para mostrar para os clientes. Como o fundo gerido por eles, tô fazendo uma hipótese, tá? Como o fundo gerido por eles é muito bom. Por quê? Porque ele vai ter esses títulos aí a taxas superiores a 7, quando num eventual movimento as taxas caírem para algo como, sei lá, 6,8, já vai mostrar um ganho de marcação a mercado bem interessante. Mas eles não vão realizar esse lucro, pessoal. Por quê? Porque esse lucro ele precisa aparecer no portfólio dos fundos. Ele precisa aparecer, vocês conseguem entender isso? Porque isso é um argumento para convencer os investidores, as pessoas físicas, a entrar naquele fundo, porque aquele fundo é supostamente bem gerido. Entende? Então eles vão manter esse ganho de marcação ali, pelo máximo de tempo que for possível. Eles se livram do papel, eles querem se livrar quando esse papel dá prejuízo de marcação, mas mesmo assim, título público eles não vendem. Mas papéis que dão prejuízo, eles tiram do portfólio. Por quê? Porque isso marca negativamente o portfólio. Então é melhor tirar rápido e parar de cair, parar de ficar negativo, para o restante do portfólio conseguir respirar e se recuperar, entenderam? Agora, se as taxas começarem a cair, se estabilizarem, por exemplo, em 6,8 ou 6,7, se estabilizarem ali um pouco abaixo de 7, é isso que eu quero dizer, nos tesouros IPCAs, esse nível de ganho vai se manter no portfólio até o fim do ano, quando muito provavelmente a taxa Selic comece a cair. Tá? Claro, isso é uma análise minha, tá? Não estou dizendo que isso aí é um fato, mas pelo menos é muito lógico, explica muito bem essa compra vigorosa de Tesouro IPCA que os institucionais estão demonstrando, e não é devido a receio de inflação. Por quê? Porque se eles tivessem receio de inflação, eles não compravam tudo que eles já detêm em carteira de prefixados ao longo desse ano inteiro e boa parte de 2024 também. Então, voltando aqui, um sucesso. E aqui o Tesouro conseguiu também alongar o prazo, né? Porque o título mais vendido foi para 2040, 15 anos. Alongou bem o prazo da dívida. Então foi bom para os dois lados. O que é esse edital aqui? Esse edital aqui é o edital de recompra do IPCA 35 e do IPCA 60, que fracassou. E aqui, pessoal, é um edital de oferta de títulos públicos. Aqui, aquisição de NTNB. Aqui, ó, eles estão comprando. E aqui, oferta de títulos públicos, observando a operação especial de aquisição de NTNB. Aqui os mesmos prazos, 33, 40, 50 e 55, só que para recompra. Deu sucesso isso aqui? Deu troca? Não. Cadê aqui, ó? É o segundo edital, um edital de venda e um edital de compra, do ponto de vista do Tesouro Nacional. O Tesouro Nacional não conseguiu recomprar alguns papéis. Claro que ele ia recomprar quais papéis? Aqueles vendidos ao longo de 2020 a 24, onde tinha os 50, 55, o 33, que foi na metade desse período, e conseguiu, quer dizer, títulos adquiridos aí com taxas pelo mercado abaixo de 6%. Com certeza abaixo de 6%. Muitos
entre 6%. O que o mercado fez? Não vendeu nada. Tá aqui, ó. Tem resultado? Não tem. Então os leilões de recompra, esse aqui o tradicional, ó, aquisição de NTNB, e aqui aquisição de NTNB. Nada, nada. Tá vendo, pessoal? Então o mercado está segurando os papéis que já tem. E agora, pessoal, o prefixado com juros. Esse papel, hein, que estava aí há várias semanas abaixo de R$ 800, finalmente rompeu esse nível. Vamos ver se ele se estabelece um pouco lá. Oferta grande, pessoal. 1,5 milhão de papéis nos dois prazos, 31 e 35. De novo, quem é que compra esse título? Fundos brasileiros e investidores estrangeiros que já estão alocados no real. Então, olha aí, pessoal. Vendeu tudo. Fundo e investidor estrangeiro. Compraram tudo. Pré com juros, hein? E oferta grande. E os prés comuns, pessoal? Olha o tamanho da oferta. 14 milhões de papéis. Se não me engano, é a maior oferta do ano. Aqui sim, uma oferta muito grande. Então, quer dizer, para o prazo de 29, antes do que eu ia falar, o Tesouro conseguiu alongar mais um pouco o prazo. 14 milhões para 29, certo? E vendeu muito papel de curto prazo, 26 e 27, ó, 3 e 4 milhões. Isso aqui é a maior oferta do ano em prefixados. Superou a da semana passada, em que nós tínhamos 20 milhões de papéis no total. Aqui nós temos 23, é isso? 7, 14, 21 mais 2, 23 milhões de papéis, todos comprados. E aqui outra questão. O institucional que comprou isso aqui não está com medo de inflação, é óbvio. Por isso, eu acredito que a compra vigorosa de Tesouro IPCA que a gente observa aqui nessa planilha é devido a aproveitar as boas taxas para manter isso como um chamariz bonito no portfólio dos seus fundos, dos seus investimentos, que vai demonstrar uma rentabilidade muito positiva no pequeno e médio prazo. E longo, né? Eu acredito no longo também, mas o gestor de fundo, ele tem muita preocupação com o curto prazo, porque os clientes debandam, eles fogem dos fundos que performam mal, até devido à marcação a mercado. E eles não estão com medo algum de inflação, é só ver isso aqui. Bom, acabei me estendendo bastante, pessoal, mas eu acho que valia a pena comentar todos esses detalhes. Quanto ao volume financeiro dessa semana, em virtude desse leilão especial, o Tesouro atingiu uma captação de 54 bilhões, a segunda maior do ano, só perdendo para aquela de fevereiro, que foram 68 bilhões. E aqui temos a divisão, como é que ficou. 15 bilhões em prefixado comum, 2 bilhões e meio em pré-conjuros, 15 bilhões em Selic e 21 bilhões em Tesouro IPCA. Aqui eu mantive as cores. E o Tesouro IPCA saiu o grande vencedor, mas claro, teve um leilão extra na quarta-feira. Então é um leilão atípico, mas atingiu 40% das vendas, 27% com pré-comum e Selic. E aqui o pré-comum ganhou um pouquinho, e o pré-com-juros chegou a quase 5%, mas nós teríamos aí praticamente 32,5% de prefixados dos dois tipos. Mas não chegou no nível da venda do Tesouro IPCA com juros. Lembrando que no leilão, para institucional, bancos, fundos de pensão, fundos de renda fixa, fundos multimercado, não existe Tesouro IPCA principal, não existe Tesouro Renda Mais e não existe Tesouro Educa Mais. Tá aí, pessoal. Acho que analisamos bem aí o que tinha para analisar dessa semana de leilões impressionante. Todo mundo querendo comprar tudo, estrangeiro, não estrangeiro, fundo, bancão, todo mundo comprando tudo. Para encerrar, pessoal, observem aqui, ó, a taxa de aceite.
Olha aqui, ó, 100%, 100%. Teve só na volta 2 aqui de um prazo do Selic que foi um pouco menor. Olha o que foi nos tesouros IPCAs, pessoal. Aqui é a volta 2 em que eles deixam um papel para trás, 10 papéis, ó. Olha que loucura, pessoal. Olha só. Isso também não é muito comum. É comum, às vezes, um que outro prazo ficar um pouquinho menor, mas que coisa impressionante. Que coisa impressionante. Quer dizer, aí vamos lá, né? O mercado está investindo tanto assim. Junta com o leilão de fevereiro de 68 bi. Com esse leilão aqui de 54. Vocês acham que o Tesouro. Vocês acham que o mercado acha que o Brasil não vai conseguir pagar, ou que o Brasil vai dar calote, ou qualquer coisa nesse sentido? Vocês acham que o mercado acredita nisso? Vocês acham que o institucional acredita nisso? Que isso está dentro de qualquer... que faria sentido de qualquer estratégia contar com essa hipótese? No entanto, a pessoa física se borra de medo dessas coisas, né? Ah, porque vai dar calote, ah, porque vai confiscar, ah, porque isso, ah, porque aquilo. E olha o resultado, olha o que o institucional colocou de, de grana mesmo nos títulos. Impressionante, impressionante. Qual é o maior fundo imobiliário da Bolsa? Não é um da Quineia? Não é o KNP ou KNCR? Não me lembro agora. Que o patrimônio é 8 bilhões, algo assim. Olha aqui, pessoal, leilão de uma semana é capaz de, ou LFT ou prefixado, ser o dobro do maior fundo imobiliário do Brasil. É muita grana nos leilões, pessoal. É muita grana. Então eu estou falando isso para motivar aí quem está pensando, quem está com medo, quem está, porque esse nível não é sustentável, é impagável, porque o FMI divulgou um relatório, vocês viram? Divulgou um relatório que a relação dívida-PIB pode ir para 99%. Pessoal, na pandemia eles erraram, eles disseram que o Brasil ia entrar em recessão, que o PIB ia encolher 9 ou 10%, erraram feio, né? E nós tivemos uma recuperação em V na pandemia. Então eu não acredito nas previsões do FMI, para ser bem sincero com vocês. Tá? E não se deixem contaminar por essas avaliações pessimistas, certo? O Brasil, mesmo sendo um aluno nota 5, né, ele passa ali se segurando na bermuda, mas passa. Então, pessoal, ele vai conseguir vencer todo esse mar aí de questões negativas que estão rondando o mercado. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.